da Neve. Né? A gente faz a leitura desse livro primeiro, quando a gente terminar, a gente começa na Batalha de Toda Mulher. Então a gente vai ler 2 capítulos por dia. O bom é que no final de cada capítulo ele tem perguntas reflexivas, que a gente pode parar aí para dar uma pensada depois que você terminar de ver esse vídeo. Você pode refletir um pouquinho sobre isso. Eu diminui um pouquinho o tamanho da tela, porque eu vou tentar colocar aqui o livro aqui do lado, né, para vocês poderem acompanhar junto comigo. Vou tentar fazer uma leitura um pouco mais alta, porque a gente está com ruído aqui, mas vai dar tudo certo, né? Então eu vou tirar meu café aqui que eu já bebi. Vou colocar minha água, que vai ser mais útil. Então, bom, vamos lá, gente. Como eu já falei para vocês, é um livro sobre relacionamento, principalmente relacionamentos de questões de família, né? Então, a base dos nossos relacionamentos é a família. Né? Os nossos relacionamentos de lá de fora externalizam o que a gente vive primeiro interno, dentro da família. Então, a gente vai falar sobre isso nesses primeiros capítulos, e esse primeiro capítulo, assim, já é uma leitura que te prende logo no primeiro capítulo, porque ela usa, a Dev, ela tem essa capacidade de fazer uma aplicação, né, uma aplicabilidade muito forte. Então, logo nesse primeiro capítulo do livro, ela vai falar sobre a questão da mesa em si, né, do porquê que Deus criou a mesa, por que a gente come na mesa ou deveria comer na mesa. Então, é um capítulo muito bacana. Eu vou pular aqui a parte da introdução e do prefácio, e a gente já vai começar no capítulo 1, que é o que deixamos escapar. Okay? Então vamos lá. O que deixamos escapar? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Lucas 14, do 16 ao 17. Na primavera do ano 2000, recebi o convite para ser a oradora principal num congresso para mulheres em Fresno, na Califórnia. O público geral contou com mais de 4.000 mulheres que se reuniram para ter um momento de adoração e renovação e estudo da Bíblia. Posso dizer com toda honestidade que esse congresso de mulheres foi um dos eventos mais incríveis de que já participei. Do início ao fim, o tempo que passamos juntas honrou a Deus. Os detalhes foram bem planejados. Tudo, da inscrição até a celebração de encerramento, tudo fluiu tranquilamente. Durante os momentos de louvor, a presença do Senhor se evidenciava. As pessoas louvavam de coração e amavam as outras apaixonadamente. O evento foi coberto por orações e proporcionou uma experiência profunda e verdadeira. Em geral, depois de participar de um evento como esse, cheio da presença de Deus, seja num culto, seja num congresso ou retiro, voltamos para casa animadas e plenas de alegria do Senhor. No entanto, dessa vez foi diferente para mim. Por algum motivo, eu cheguei à minha casa me sentindo frustrada e vazia. O motivo não tinha nada a ver com um excelente congresso, mas algo me consumia por dentro, uma sensação insistente de que algo estava errado. O que nos escapa? Um dia depois de voltar da Califórnia, peguei a Bíblia e fui para minha cadeira e água, um lugar especial que separei em meu lar para me encontrar com o Senhor numa esfera íntima. Meu coração estava pesaroso e sobrecarregado, e pedi a Deus que me ajudasse a entender por quê. Pensei sobre aquilo que nós, adoradores, temos a tendência de fazer em congressos cristãos. Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares, compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e escolhemos quais desses assuntos são atrativos e úteis para determinado público. Verdade, né? A gente faz isso direto. Ao longo dos anos, porém, comecei a sentir que, de algum modo, não abordamos a questão mais fundamental. Os participantes apreciam o louvor sincero e o ensino sólido sobre a Bíblia, mas depois retornam para casa, onde encontram uma família magoada e dividida. Por algum motivo, as mensagens bíblicas que ouviam nos congressos e até mesmo nas igrejas não estavam fazendo a diferença duradoura em sua vida e nem em seus relacionamentos familiares. Em alguns meses antes, meu esposo Larry e eu havíamos ouvido de George Barna, um dos mais notáveis estatísticos sobre a fé e cultura cristã do mundo, apresentar dados reveladores sobre as famílias norte-americanas que vão à igreja. A pesquisa de Barna mostrou que o índice de divórcios entre as famílias que frequentam a igreja passara a ser mais alto do que os de família que não tem esse hábito. Essa estatística falou profundamente ao meu coração. Na época, Larry e eu já tínhamos dedicado mais de 30 anos ao ministério pastoral. Fizemos muitos sacrifícios em nome da igreja, do evangelho e do reino de Deus. Portanto, quando ouvi que o casamento dos membros da igreja tinha maior probabilidade de terminar em divórcio, pensei,
O que Léo e eu passamos os últimos 30 anos de nossa vida fazendo? Sentia a minha alma afundar. Se o índice de divórcio é mais alto entre quem vai à igreja, por que incentivar as pessoas a participar dos cultos? Perguntei ao Senhor, o que aconteceu durante os 30 anos em que Léo e eu trabalhamos no ministério? Algo está terrivelmente errado nas famílias dos Estados Unidos, e em vez de melhorar, as coisas só pioram. Temos mega igrejas lotadas com dezenas de milhares de pessoas todos os domingos, mas mesmo assim, as famílias se tornam cada vez mais fragmentadas e os casamentos mais propensos a terminar, a despeito do maior número de membros das igrejas. O que está acontecendo, Senhor? Há algo que estamos deixando escapar? Mas o quê? Não pude deixar de pensar no paralelo entre a desintegração da família norte-americana e a desintegração do ônibus espacial Columbia. Volte comigo a 1º de fevereiro de 2003. A missão STS-107 do Columbia, o ônibus espacial da NASA, começou sua reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externos da aeronave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de solo ficou confusa e prejudicada pela estática. Controle da missão, aqui é o ônibus espacial Columbia. Por favor, verificar os sensores de calor, e a transmissão foi subitamente interrompida. Columbia, controle da missão falando. Por favor, repetir. Perdemos a transmissão. Por favor, repetir. Câmbio. Sem resposta. Columbia STS, controle da missão falando. Está na escuta? Câmbio. Mais uma vez, nada de resposta, porque naquele momento a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os 7 astronautas a bordo perderam a vida. A nação ficou chocada e perdeu todo o programa espacial tripulado, que foi interrompido de imediato. Uma equipe com os melhores investigadores começou a reunir evidências na tentativa de descobrir o que havia causado a tragédia tão repentina e imprevista. Sinto que, de igual modo, a situação da família norte-americana é uma tragédia imprevista e repentina. Nos primeiros dias de apuração do acidente, um investigador solitário fez o que parecia ser uma pergunta absurda, como se uma voz suave e tranquila, clamando em meio a um deserto de múltiplas teorias, dissesse: será possível que uma minúscula parte do escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial inteiro? Impossível, foi a conclusão em alto e bom som das mentes mais brilhantes e aguçadas do planeta. Eles raciocinaram que se o ônibus viajara por mais de 17 anos sem nenhum incidente, a falha de uma partícula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. E era assim que eu me sentia, como uma voz frágil na cadeira, sozinha em minha busca. O que está levando à ruína da família e causando a sua desintegração? No entanto, somente por causa da voz insistente daquele investigador solitário é que a real causa foi exposta. Talvez eu também fosse assim, pensei. Quem sabe, se eu procurar uma resposta para a pergunta o que deixamos escapar, eu possa dar alguma contribuição para o fortalecimento de famílias. Finalmente, a equipe de investigação fez o anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columbia da NASA, missão STS-107, ocorreu por causa de uma pequena fissura num escudo protetor de calor, permitindo que uma rachadura minúscula crescesse. Isso causou o aumento de pressão e calor, que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural com poucos centímetros de largura causou uma catástrofe e interrompeu o programa espacial multibilionário da nação, coordenado pelas mentes mais brilhantes do mundo. Uma rachadura minúscula, negligenciada, que se expandiu e destruiu vidas. Um pequeno pedaço de cerâmica, projetado para ser um aliado-chave do ônibus espacial e de seus tripulantes, cujo único propósito era proteger do calor destrutivo da atmosfera. Assim que a peça saiu do lugar, o caos se instalou. A rachadura mínima em um azulejo derrubou a espaçonave e decretou o fim de um programa inteiro, uma pequena placa. E aí eu pensei, será possível que uma pequena função no lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? E aí, uma palavrinha que deu outro foco à minha vida. Deus não me respondeu naquele dia. Na verdade, não foi nem no outro dia e nem na semana seguinte.
Vários meses se passaram e eu continuava buscando nas Escrituras e perguntando ao Senhor o que havíamos deixado escapar. Até que certo dia, enquanto fazia o serviço doméstico, uma palavrinha surgiu de repente na minha cabeça. Mesa. Não pensei muito sobre o assunto. Afinal, a palavra mesa não me parecia nada espiritual. Não senti um frio na barriga, nem arrepios e nem imaginei que era o Espírito Santo falando comigo. Foi apenas um pensamento. Alguns dias depois, a palavra saltou mais uma vez em minha mente. Mesa. Mesa? Mesa. Tudo bem, legal. De manhã, a palavra voltou ao meu pensamento. Mesa. Isso prosseguiu ao longo de alguns dias. Por fim, curiosa a respeito da palavra e do motivo para ela não sair da minha cabeça, liguei para uma amiga que tinha um programa de computador sobre a Bíblia. Você pode pesquisar a palavra mesa na Bíblia e ver para mim o que aparece? Eu pedi. No dia seguinte, ela imprimiu e me levou várias páginas com textos bíblicos do Gênesis ao Apocalipse que incluíam a palavra mesa. Fiquei surpresa com o número de versículos. E a lista não incluía expressões relacionadas com comer, ou com jantar, ou banquete, ou assim por diante. Ela só havia pesquisado a palavra mesa. Não conseguia acreditar que algo citado tantas vezes nas Escrituras fosse tão negligenciado. E em 35 anos de pregação, meu marido e eu nunca havíamos feito uma pregação sobre a mesa. Eu nunca tinha ouvido um sermão no rádio ou na televisão a respeito da mesa e nem nunca tinha lido um livro que explicasse o princípio divino da mesa. Como deixamos escapar a importância de algo que Deus mencionou com tanta frequência em sua palavra? Seria essa a mensagem que o Senhor queria que eu partilhasse com o seu povo? Comecei a cavar fundo na Bíblia, procurando respostas com avidez, e fiquei surpresa com o que eu descobri a respeito do princípio divino da mesa. E estes são alguns textos que eu descobri. E aí tem aqui na relação ao lado do livro, vários textos, e várias vezes que ela viu a palavra mesa, né? E ela está falando, o primeiro aqui começa com o que a gente vai destrinchar agora no restante do capítulo, que Deus mandando para Moisés fazer a primeira mesa, mandando colocar os pães da presença, né, os pães da propiciação sobre essa mesa, e várias outras palavras. Aqui para Davi, em 2 Samuel 9, 7, né, Davi falando para o filho de Jonathan, que ele sempre comeria na mesa de Davi. Então tem várias outras passagens da Bíblia aqui que falam sobre a mesa e como as pessoas, os personagens da Bíblia utilizaram isso, né, como mandamento. E não está aqui nesse livro, isso foi algo que desde a primeira vez que eu li, isso veio na minha mente de algo que eu estudei em 2008, 2009, quando eu comecei a fazer o meu curso de hebraico, e também fala da mesa, né, que é o Salmo 133. A gente já falou sobre isso lá na igreja várias vezes, Felipe e eu, e a gente fala sobre esse versículo especificamente, que o Salmo 133, ele diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, né? Porém, ou quão bom e agradável é que os irmãos estejam unidos, mas esse estar unidos, não existe esse verbo no hebraico nesse texto. Né? No hebraico, a frase seria Hine matov manaim shevet achim gam yachad. Esse shevet, que é o verbo que a gente traduziu por estar unido, né, na verdade chama-se sentar. O verbo shevet significa sentar. Então, isso já remonta aí para um costume que a gente vai passar aqui também nesse livro, um costume dos judeus, de que todas as vezes que havia comunhão, havia mesa. Né? E todos os momentos à mesa eram momentos de comunhão. Né? Um momento não excluía o outro. Quando se falava em comunhão, automaticamente se falava de mesa. Quando se falava de aliança, né, a gente vai ver, vai passar por Abraão, mas alianças entre Abraão e Abimeleque, entre Isaac e Abimeleque, tiveram refeições. Né? Então, mesa é lugar de união, mesa é lugar de aliança. Né? E o Salmo de Davi, né, que é considerado o cântico da Bíblia, ele fala sobre isso. Né? Quão bom e agradável é sentarem, né, juntos os irmãos à mesa. Ali o Senhor ordena a bênção, né? Não é num lugar específico, mas é porque onde há mesa é comunhão. Então o Senhor derrama sua bênção aonde há comunhão. Então isso é muito importante. E aqui ela lista, né, uma série de versículos, de textos bíblicos que falam sobre a mesa. E aí ela vai falar aqui, quando comecei a desvendar a importância da mesa nas Escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos e ensinos milagrosos e significativos ocorreram quando as pessoas comiam juntas. Essa experiência da mesa talvez fosse revelação da palavra de Deus que nós deixamos escapar. E aí ela vem com
novo tópico aqui falando de um livro do Edward Gibbon, que fala Declínio e Queda do Império Romano. Nesse livro, ele aponta 5 causas principais que deram o fim do Império Romano, que causaram o fim do Império Romano. Mas a primeira dessas coisas era o enfraquecimento da dignidade e da santidade do lar. Então, quando os homens romanos eles deixaram de olhar para os seus lares, né, quando as mulheres romanas elas deixaram de fortalecer os seus lares, o enfraquecimento desses lares, né, que automaticamente representa aí o enfraquecimento da família, né, o enfraquecimento da fé, porque a nossa fé começa em casa, né, a nossa adoração, a nossa vida cristã começa em casa. Então, quando você tem ali o enfraquecimento da família e automaticamente o enfraquecimento da fé, você começa a ter mais contato com aquilo que é pervertido, deturpado, né? Você não preza mais pela santidade. Então, isso atacou automaticamente, né, toda a fortaleza daquele império, o que foi uma das causas do seu declínio. Então, ela vai falar sobre isso, né? Segundo Edward Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro, ou seja, da família. E o que vem primeiro na lista de fortes fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar, que é a base para a sociedade humana. Um dos maiores impérios do mundo não foi derrotado por causa da força política ou militar de outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção ao que se acontecia dentro de casa. O lar não é uma mera estrutura física onde uma família vive. Se você tiver com seu livro, marca aí. Não é apenas o seu endereço postal ou o lugar onde o seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser parte central da nossa vida. Ele deve ser um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros. Aprendem, riem, crescem junto, desenvolvendo um senso de identidade e de comunidade que forma a sociedade. Seja numa cabana ou numa mansão, uma morada de qualquer tipo se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Todos conhecemos o clichê, o lar é onde o coração está. Eu gosto de usar uma variação dessa frase que uma amiga me ensinou, que diz, o lar é onde o coração se forma. E há algo de muito dinâmico nessa ligação entre o lar e o coração humano. Dentro do lar, o nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos, ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Então, aqui é uma observação que ela faz, né, já refletindo sobre o escrito de Edward Gibbon, né, que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. E aí eu faço essa pergunta, né, reflexiva para vocês. Será que isso também aconteceu só com o Império Romano? Será que não é algo que talvez esteja acontecendo com a nossa nação? O nosso império, né, a nossa nação brasileira, será que ela não está sucumbindo também por conta disso? A gente tem visto aí as mães passando mais tempo vidradas na televisão, na internet, não para explicar de repente até o dever do filho, não para passar um tempo com o filho, para perguntar se está acontecendo alguma coisa. Eu, como professora, eu atendo, né, onde eu trabalho, muitos adolescentes de várias faixas etárias. E às vezes eles desenvolvem certos tipos de prática na escola que o pai jamais vai imaginar, né? A gente chega para o pai, às vezes, no telefonema, numa reunião, olha, seu filho é problemático. Meu filho é um anjo, né? Ele não conhece o filho. Por quê? Não passa tempo. Então, assim, isso já é um indício de que as coisas não andam bem. Se você não tem o desejo de estar com a sua família, ou não consegue reunir a sua família, para ter algo saudável, significa que alguma coisa aí, né, como a gente remete lá para o início do livro, sobre a missão Colúmbia, alguma coisa a gente já deixou escapar, nem que fosse algo bem pequenininho e que já está tentando começar a fazer um estrago. Então é algo que a gente precisa começar a voltar. Né? Então, como voltar a ter um relacionamento saudável com a família? Né? A Bíblia já vai apontar para a mesa desde sempre e a gente está aí começando esse caminho para descobrir isso. Né? Então vamos lá. Mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. A premiada produtora de documentários e jornalista Miriam Weinstein passou vários anos aprimorando sua habilidade de preparar pesquisas de séries de assuntos. No livro The Surprising Power of Family Meals, gente, eu não sei falar inglês, tá? Já aviso. O surpreendente poder da refeição em família, que é a tradução. Ela se baseia em estudo das áreas de psicologia da educação, nutrição, sociologia, para abordar um fenômeno cultural das refeições familiares. A pesquisa completa sobre o assunto que levou o Weinstein à ousadia e surpreendente conclusão de fazer refeições em família é uma bala mágica
que melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo e a saúde de sua família e os valores da sociedade. No subtítulo do livro, no seu website, ela conclui que fazer refeições em família nos torna mais fortes, mais inteligentes, mais saudáveis e mais felizes, né? Então, ó, tudo de bom. Ao ponderar essas palavras, percebi que elas descrevem com perfeição todo o ser, mente, espírito, corpo e alma. Ficamos mais inteligentes na mente, mais fortes no espírito, mais saudáveis no corpo e mais felizes na alma quando fazemos refeições juntos à mesa de jantar com os nossos familiares queridos. Sem contar, gente, que assim, levando para a área da nutrição, a gente aprende naquele livretinho que o Ministério da Saúde, aquela cartilha, né? Eu posso deixar de repente um link para vocês em algum lugar. Tem uma cartilha de educação sobre os 10 passos para melhorar a alimentação, 10 passos para uma alimentação mais saudável. É uma cartilha que você pode baixar gratuitamente, ela é disponibilizada gratuitamente pelo governo. E tem ali 10 passos de como você pode fazer para melhorar a sua vida através da alimentação. E um desses passos é justamente fazer refeições à mesa acompanhado de alguém. Né? Eles falam que isso ajuda, mas eles não conseguem dar uma explicação científica do porquê que isso ajuda. Porque a solução, né, o porquê não é científico, é algo completamente espiritual. A gente está ali com aquela pessoa alimentando o nosso corpo, mas ao mesmo tempo a gente está alimentando a nossa alma e nosso espírito também. Então isso não é algo só bíblico, né? A própria ciência diz que é mais saudável para você se alimentar com alguém, né? Fazer refeições com outra pessoa. Então aqui ela fala sobre isso. Também tem uma pesquisa brasileira, eu não estou me lembrando agora de onde mas já foi lançado um livro aqui no Brasil falando sobre essa pesquisa, que se uma família, né, que tem filhos fizer refeição pelo menos 3 vezes por semana com seus filhos à mesa, diminui 75% o risco desses filhos tomarem o caminho das drogas ou tomarem o caminho aí da prostituição ou da vida do crime. Então, não é uma pesquisa americana, é uma pesquisa brasileira, foi publicada em um livro brasileiro sobre pedagogia, se não me engano, educação, alguma coisa do gênero, e fala justamente sobre isso, né, sobre os professores, sobre as pessoas da área acadêmica, né, a incentivarem os pais das reuniões a fomentarem a reunião em família através da mesa, comerem com seus filhos à mesa, porque se os pais fizerem isso 3 vezes por semana, já vai reduzir em 75% os riscos desse jovem ir por um caminho errado. Então, é algo muito importante e é real, né? Não é uma invenção de ninguém. Então, assim, é algo que realmente foi estabelecido espiritualmente por Deus, eles já passaram por isso aqui no livro, e é algo que realmente só nos traz benefícios. Né? Não existe nenhum malefício que a mesa possa causar a você, pelo contrário, ela vai aproximar você das pessoas, né? Você vai fazer refeições mais saudáveis. Né? No caso de mulher, nunca gostei de cozinhar, nunca me importei com essas questões, sempre achei frescura esse negócio de mesa posta. Gente, não tem nenhuma mulher que tenha passado pela Casa da Virtude aqui, olha, que a gente está na 5ª turma, que tenha entrado com esse pensamento de que é frescura, e que tenha saído com o mesmo pensamento. É real, não é frescura. Quando você vê que de fato é uma prioridade na sua vida aquilo, você quer fazer da melhor forma, você quer expressar o seu amor da melhor forma. Né? Então a gente está lidando com o amor. Quando a gente lida com mesa posta, quando a gente lida com a mesa, mesmo que só tenha assim, um copo e um prato, mas se tem presença, não importa a louça, não importa a decoração, se tem presença, tem amor, né? Tem mensagem, tem cruz, tem evangelho. Então a mesa ela é fundamental. E aí é onde a gente começa aqui agora, né? Uma presença sobrenatural à mesa. Tá aqui para mim, ainda nesse capítulo, na página 27. Descobertas psicológicas e sociológicas modernas têm esclarecido as mesmas coisas que eu venho praticando por anos dentro do meu lar. Muito embora Deus só tenha me revelado o princípio da mesa há pouco tempo. Os resultados de diversos estudos começam a confirmar que as famílias que dedicam tempo para comer juntas à mesa se saem melhor em todas as áreas, corpo, mente, alma e espírito. Isso só serve para demonstrar que a palavra de Deus é verdadeira e que as pesquisas modernas tão somente afirmam verdades que o Senhor já nos revelou nas suas escrituras. Além de sermos encorajados, aperfeiçoados e enriquecidos pela presença de nossos amados durante a experiência do jantar, tenho a firme convicção de que existe outra presença, uma presença sobrenatural junto à mesa, quer a convidemos, quer não. E aí você pode anotar isso, marcar isso também no seu livro. Quando separamos tempo para reunir a família em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra ali. E Ele é capaz de operar dentro do coração humano aquilo que não somos capazes.
Eu tenho algo para compartilhar sobre isso, né? Que eu até dou exemplo na Casa da Virtude, de um casal que nós já recebemos aqui em casa e que eles estavam já separados, divorciados, e eles queriam simplesmente falar com a gente, né? Comunicar a gente isso, porque nós aqui havíamos ganhado eles para Jesus, eles eram casados, e eles se separaram, estavam indo cada um pro seu caminho, e eles queriam meio que falar com a gente sobre isso. Só que a gente não sabia que eles já tinham tomado a decisão. Né? Então, naquele dia eu trabalhei, eu não tive tempo de fazer nada especial, então eu chamei uma pizza, né? Pedi uma pizza e montei a mesa, linda, maravilhosa. E quando a gente chegou aqui, antes de comer, foi só discussão. E eu comecei a ficar super sem graça, falei, gente, a gente não vai ter clima, né, pra estar na mesa com eles depois disso, como a gente vai fazer? Mas eu tinha pedido a pizza, então a gente comeu, ficou aquele silêncio, né? Só falava eu e o Felipe. E eles ficavam assim, muito constrangidos, e eles não falavam com ele, né, um com o outro. Só se dirigiam a palavra a nós dois. E quando eles foram embora, eu fiquei muito mal, principalmente como anfitriã. Eu falei, nossa, isso nunca tinha acontecido, foi um tema muito pesado. Eu fiquei me sentindo culpada por ter obrigado eles a passar por aquele momento da mesa, sendo que não tinha clima para isso. E alguns dias depois eu recebi uma mensagem, né, deles, dizendo que eles tinham ficado muito reflexivos com tudo que tinha acontecido aqui em casa e que o momento da mesa tinha sido para eles crucial. Apesar de no momento eles não falarem nada, né, eu acho que eles ficaram impactados, mas eles tomaram a decisão de reatar o relacionamento, e a palavra que eu jamais vou esquecer que eles usaram é que eles queriam que os filhos deles tivessem a oportunidade de passar por aquilo. Né? Eles tinham filhos e que nunca tinham passado por essa situação, nunca tinham sido expostos aos benefícios da mesa. Né? Então, assim, até naquele dia em que aconteceu, que a gente ficou super sem graça por achar que não estava fazendo bem, né, ter chamado eles para aquilo, na verdade aquilo quebrantou. E é o que a gente experimenta sempre, quando a gente traz alguém aqui, seja como visita mesmo, seja para aconselhamento, aquele choque, aquele baque da mesa, daquele momento de você está ali a 1 metro de distância de mim, você está conversando assim, cara a cara, sem nada atrapalhando. Isso é raro hoje e é algo que a gente precisa resgatar, porque relacionamento é presença. Hoje a gente tem, eu estou gravando com o meu celular, já ia pegar ele aqui, hoje a gente tem esse aparelho, né, com o celular, que eu acho que ele nos afasta mais do que nos aproxima. Às vezes a gente tem gente dentro de casa que se comunica pelo celular, enquanto a gente tem, gente, elementos que podem nos trazer de volta para a família, né? Até mesmo nesse momento de quarentena. Quantos dias dessa quarentena a gente está no 4º dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente está no 4º dia de quarentena. Né? Quantas vezes, nesse 4º dia de quarentena, você já se reuniu com seus filhos, com seu esposo, para fazer algo saudável, para fazer algo juntos, sem você ficar na televisão, sentado no sofá sem fazer nada? O que você fez? Né? Qual foi a presença que você marcou nesses primeiros 4 dias de quarentena? Então, isso é importante, né? É ser presente. E a mesa, ela proporciona isso. E aí ela continua, né? Se você quiser sublinhar, aí pode sublinhar. Deus promete que se prepararmos a mesa, ele se encontrará e comerá conosco e desfrutaremos ali a comunhão íntima do Senhor. A presença sobrenatural de Deus revela o potencial secreto de cada pessoa sentada à mesa. Por que Jesus nos convida a cear com Ele? Em Apocalipse 3:20. O que faz da experiência da refeição um encontro tão significativo a ponto do próprio Jesus nos convidar para cear? Na verdade, o Novo Testamento, ele inicia com uma refeição e ele termina com uma refeição. Ele inicia com um banquete, né, da boda de Caná. O ministério de Jesus começa com isso, com as bodas de Caná da Galileia. E o cumprimento da vinda do noivo vai terminar com bodas também, com as bodas da noiva com o cordeiro. Então, sempre que está se falando em alianças na Bíblia, está se falando de refeições, né? E isso é muito importante. São perguntas importantes, né? Então, por exemplo, a experiência de união com Jesus numa refeição tem a intenção de ser uma atividade única ou ele planeja comer conosco regularmente? A gente tem aí o exemplo da Santa Ceia, que a gente faz ali aquele símbolo do sangue, né? O símbolo do corpo do Senhor, e é ali o símbolo de uma aliança com Cristo. Mas ele deseja ter essa aliança conosco só ali no momento da Santa Ceia, ou será que ele quer ter uma aliança conosco todos os dias? E ela vai afirmar, que a gente vai ler no restante do livro, que todas as vezes que nós nos sentamos para cear com alguém, nos sentamos para dividir a refeição com alguém,
nós estamos também ali com o pão da presença, que é Jesus. Nós estamos fazendo uma aliança com Jesus. Então isso é muito importante. E ela termina esse primeiro capítulo falando sobre a presença sobrenatural de Deus, né, nesse encontro à mesa. Aí ela fala, né? A presença sobrenatural de Deus nos encontra à mesa e a experiência ao redor dela nutre e cura o coração. Aprofunda relacionamentos, fortalece lares, igrejas, comunidades e até mesmo a nossa nação e o mundo inteiro. E aí ela tem umas perguntinhas aqui para reflexão. Qual é o princípio da eventual queda de um grande império segundo o Eduardo Kipling? Será que você conseguiu aí já pegar essa parte, né, do declínio e queda do império? Qual foi o motivo principal? O que o lar deve ser em relação à sociedade? Quais versículos da Bíblia sobre a mesa mais lhe tocaram? Aqueles que você nunca tinha assim, levado em consideração, que de fato marcavam a importância da mesa. Quais são os 4 resultados esperados do ato de comer juntos, conforme descobriram pesquisas acadêmicas de acordo com William Webster? Então, meninas, essa foi a leitura do primeiro capítulo do livro. Eu li ele praticamente integral, porque eu queria que vocês tivessem essa experiência do primeiro capítulo todo. Eu sei que agora ela vai chamar a atenção de vocês, né, com essa leitura. Então, eu vou pedir para vocês continuarem a leitura do livro, né, o capítulo 2. E aí amanhã a gente vai ter um vídeo que vai ser mais curto que esse, porque eu não vou ler na íntegra, né? Eu vou ler as partes principais, porque você já vai ter lido anteriormente, você já sabe que esse livro Deus vai falar ao seu coração. Então você vai ler, você pode ler na parte da manhã, e às 5 horas da tarde a gente tem um encontro para falar um pouquinho sobre as partes principais do capítulo 2 e do capítulo 3. A gente vai ler 2 capítulos. Então leia o capítulo 2 e o capítulo 3, e na parte da tarde a gente vai fazer um fechamento desse capítulo, vou escolher as partes mais importantes desses capítulos, e a gente vai aí ter um encontrozinho amanhã, né, um cafezinho da tarde. Eu não esperei vocês, eu me café antes, gente. A gente vai ter um encontrozinho aí para poder falar sobre esses 2 capítulos, sobre a importância dos relacionamentos à mesa. Tá bom? Então, que Deus abençoe, que Deus guarde vocês nesse momento de quarentena e que vocês possam ter uma semana produtiva, dias produtivos, e que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês. Que Deus abençoe e a gente se vê amanhã.